Doutora, hoje o tema é importante, o uso da telemedicina pelo INSS e quais as vantagens que isso pode trazer para os segurados. Sim, já vem algum tempo sendo falado do uso da telemedicina, mas agora saiu uma portaria do INSS autorizando o uso da telemedicina de forma gradual. Então, estima-se que nesse primeiro semestre, 50 mil perícias sejam realizadas através da telemedicina. Quais tipos de perícia? A telemedicina ela vem prevista na aplicação da chamada antiga aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, também na análise do caso de LOAS e das aposentadorias para deficiência. Nesses casos, está sendo permitido o uso, a implementação da telemedicina. E aí essa perícia vai ser feita de forma digital. O INSS que vai dizer quais agências vão aderir isso de forma temporária e quais vão ser de forma permanente. Dentro desse conceito, se coloca ali que isso vem para ser utilizado nas agências em que estejam faltando perito, ou que a fila estiver muito grande, ou em locais para resolver problemas que a pessoa não possa se deslocar, se locomover. Então, lá vem aqui essa possibilidade do uso para perícia dessa forma online, para facilitar, na verdade, e somar aos outros mecanismos já existentes e que estão ali. E isso vai ser entrelaçado também com as análises do chamado Attest Med, que é a documentação em que a pessoa envia para o INSS os documentos e o INSS vai analisar os documentos de forma online, sem a necessidade de passar pela perícia presencial. Então, o que a gente verifica é que cada vez mais o INSS, a Justiça e a vida moderna como um todo vem aderindo a essas formas, aqui no caso da telemedicina, mas essas formas online, a integração com a internet, com um meio mais tecnológico. Doutora Fernanda, claro, a gente não é da área de saúde, né? Mas a senhora acredita que possam existir casos para que essas confirmações aconteçam, ou seja, em determinadas situações onde o perito não tenha segurança para emitir um laudo ou algo parecido, ele pode requerer a presença do segurado para isso, doutora? O tudo vai acontecer, a tendência é que aconteça tudo do lado digital. Bom, eu acredito que não, porque existem perícias que têm necessidade de demanda de ser mais complexas mesmo. Então, aqui o que ela vem sendo implementada de uma forma gradual, e o que a gente sabe que nada substitui a perícia presencial. Claro, em alguns casos se consegue fazer, até mesmo não só o INSS, como existem consultas com um médico particular, que ela é feita de forma telepresencial e não tem nenhum problema. Mas são casos e casos. Em alguns casos, eu acredito que deve ser mantido, sim, a perícia presencial, que já é essa lógica que vem aplicada. Então, hoje, não da perícia telepresencial, mas já é a mesma lógica da análise documental. Antigamente, antes da pandemia, não existia o sistema de enviar os documentos e o INSS analisar os documentos. Era sempre marcação de perícia e a perícia presencial. Aí agora surgiu a possibilidade de ter essa análise documental. Então, se o INSS já analisa os documentos e já concede, a pessoa não precisa ficar na fila, aguardando, passar a perícia presencial. Agora, no caso, por exemplo, do Attest Med, que é essa análise documental, sem a perícia presencial, se o INSS não concede, sim, essa pessoa é encaminhada para a perícia presencial. Então, é mais uma alternativa de uma forma de resolução mais rápida, mas ela não substitui, ela não tira o direito de passar por uma outra possibilidade mais detalhada, vamos colocar assim. Por falar em perícia, doutora, há algumas semanas nós demos uma informação aqui que o INSS estaria realizando uma espécie de mutirão, né, para colocar em dia essa questão das perícias. A senhora teve acesso a alguma nova informação sobre isso, doutora? Eu não tive em relação a notícia que nós falamos, foi a reabilitação profissional. Da reabilitação profissional, sim, ele está fazendo. E, na verdade, também agora eles estão fazendo um mutirão para as análises de perícias.
Então, a gente tem a informação que nós conversamos da reabilitação profissional, que o INSS vem, de fato, fazendo esse mutirão. E agora também ele está fazendo para a própria perícia, para a perícia das análises de benefício por incapacidade. É que eu digo assim, informações diferentes dessa eu não tive nenhuma outra. Sabe que na ocasião eu ia lhe contar um caso, acabou passando e eu não disse, aí eu gostaria de colocar essa questão, apenas a título de curiosidade. Na empresa que eu administrava, uma vez nós tivemos um problema de uma pessoa que se acidentou fora do ambiente de trabalho e depois ele teve que ser readmitido pela empresa para continuar. Bom, então, que cargo que tinha disponível? Porteiro de gráfica. Então ele trabalhava no turno à noite, né, por exemplo, das 6 à meia-noite. Passou ali um tempinho, outro caso aconteceu. E aí na empresa não tinha nada para colocar esse profissional, ele virou porteiro de gráfica. E aí outro caso aconteceu. Então, chegou uma ocasião, doutora, que nós tivemos 3 porteiros, porque os 3 se acidentaram e não tinham mais o que eles fazerem dentro da empresa, não tinha nenhuma atividade que fosse compatível com isso. É uma coisa desagradável e injusta, viu, doutor? Porque, lógico, a gente tem que ajudar e tem que contribuir, mas quando a empresa também não tem onde recolocar esse profissional, cria um embaraço muito grande, viu, doutora? Sim, com certeza. Fica naquela saia justa, né? Do que vai fazer agora? Se ali não tinha, de fato, nenhuma outra função que ele pudesse ser feito, ser realocado. Aí seria o caso de encaminhar novamente para o INSS e ele tentar ali um benefício por incapacidade. Tem o benefício por incapacidade, que é vamos falar nos termos mais leigos, que a gente falava auxílio-doença, mas também tem o auxílio-acidente, que é aquele que para quem sofre acidente de qualquer natureza, então pode ser profissional ou não, mas tem uma sequela, uma diminuição na capacidade laborativa. Então, por exemplo, é o caso desse que se transformou em porteiro. Ele conseguia trabalhar, mas não como ele trabalhava antes. Essa pessoa tem a possibilidade de receber um benefício do INSS que se chama auxílio-acidente. Auxílio-acidente, essa pessoa pode receber esse benefício e também continuar trabalhando. Então, ali aí tem que analisar o caso certinho para verificar o que pode fazer. Mas sempre vai gerar aquela... Na verdade, não só nesse caso, né, nesse caso especial, que é muito bem colocado, acabou de falar, mas normalmente o benefício por incapacidade vai dar um certo conflito entre a empresa e o segurado. Por exemplo, além desse caso que foi dito agora, o INSS às vezes fala, tá bom, o INSS não concede o benefício e a empresa não quer pegar o funcionário de volta, porque acha que ele está ruim, porque ele tem laudos particulares, laudos médicos, dizendo que ele não está apto para voltar a trabalhar, mas o INSS não aprovou. E aí esse segurado fica deslocado. A gente chama esse direito, fala limbo previdenciário, porque ele não está recebendo nem do INSS e nem da empresa. A empresa não quer colocar aquele empregado de volta. Aí a solução é que vai para a justiça, em que vai passar por processo, vai fazer uma nova perícia e depois decidir se ele tem ou não tem direito. Mas são sempre situações quando a gente envolve INSS, perícia médica, empresa, que tem uma certa instabilidade, um grau de insegurança dos dois lados ali, porque caracteriza uma coisa ou não caracteriza outra, e depende da prova concreta para poder definir o que vai ter ou não ter direito. O caso do trabalhador, ele quer... o caso do trabalhador, o que ele quer é a estabilidade de ter o emprego dele de volta. Isso aí é natural e é muito justo que isso aconteça. Mas no caso da empresa, ela quer uma pessoa que seja útil, né, doutora? Sim. Os dois têm um lado. Sim. Tem a razão da pessoa. Por isso que fica nesse impasse e que se não se obriga nenhum nem outro. E aí a solução acaba se desvendando mesmo na justiça, que vai ali apurar se de fato tinha ou não tinha direito. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa pode ir para a justiça e o perito entender, e assim, o juiz julgar conforme a decisão do perito, que, por exemplo, essa pessoa não estava incapacitada, ela era capaz, então aí não vai ter direito ao benefício. Aí se ela não tem direito ao benefício, de fato, ela não vai receber. E também a empresa ela não é obrigada a ficar com o funcionário, ela pode mandar o funcionário embora. Mas vai ter esse impasse que fica entre os dois até a resolução final do caso. Perfeito.
Doutora Fernanda, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua generosa contribuição conosco aqui no Farol e até a próxima semana. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima semana. Boa sequência de programa.